Boa noite, pessoal! Estamos de volta aí no primeiro EDOC Talks do ano de 2025, né? A gente piscou e já estamos em maio e vamos nos encontrar aí no final desse mês em Minas Gerais, no Sebrae, no auditório do Sebrae. Então, eu estou muito na expectativa de rever muita gente, de saber das novidades do mercado. E hoje o nosso tema vai ser o que ninguém conta sobre a implementação de práticas de gestão e tecnologia da informação. E sobre esse assunto, quem vai estar comigo aqui falando sobre isso, e aproveitem para deixar suas perguntas ao longo da nossa conversa no chat, para a gente já ir respondendo ali pelo chat também, é o Alessandro da empresa Construtivo. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Vamos começar esse bate-papo aí, vamos conversar um pouquinho sobre práticas de gestão, sobre tecnologia da informação, novidades, né? Então, é um grande prazer mesmo, agradeço a oportunidade, né? Da EDOC, da 4A, da Desca, sua, do pessoal do Construtivo, que confiou a mim essa tarefa de trazer essas novidades aí, né? Então, vai ser bem legal, final do mês, todo mundo convidado, né? Vamos bater um bate-papo bacana aqui, bastante proveitoso, se Deus quiser. Muito bom, Alessandro. Alessandro, aí já entrando diretamente no nosso tema, né? Acho que é uma curiosidade muito grande. A gente que está na vivência de mercado, a gente vê muitas coisas muito legais que acontecem nos projetos e outras nem tanto, né? Então, existem vários segredos aí que a gente sabe do que dá super certo na implementação, né, de gestão de tecnologia e o que não dá muito certo nessa transformação digital, né? Mas eu me deparei recentemente com uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita pelo IBGE em 2022, se eu não me engano. Então, essa pesquisa ela foi feita com 9.500 empresas, né, indústrias, na verdade, né? O número exato é 9.586 empresas. E são todas empresas, então, relacionadas à indústria e com mais de 100 colaboradores, com 100 ou mais, ou seja, né, empresas de um porte um pouco maior, né? E nessa pesquisa foi levantado várias questões, né? Que tecnologias usa, se não usa, se usa para quê? E aí o resultado é bem interessante, né? Que dessas quase 10.000 empresas, né, 84% delas, né, 84,9%, quase 85%, utilizam tecnologia digital avançada. E aí, quando eu me deparei e fui estudar um pouco mais esses dados estatísticos, eu fiquei pensando assim, gente, olha o tamanho do desafio, porque uma indústria ela tem processos complexos, né, Alessandra? Assim, ela tem, não é Certamente. simplesmente comprar uma ferramenta de tecnologia de mercado e achar que ela vai rodar naturalmente, né? Então, eu fiquei pensando o tamanho do desafio, quanto maior o porte da empresa, maior o desafio, em especial para fazer ali a implantação, mas do ponto de vista de processo, né? Então, como é que eu vou implantar se eu não mapeio o processo, por exemplo, né? Então, acho que os grandes desafios da implementação de tecnologia é você é, minimamente saber como que a sua empresa, os seus processos acontecem, como que eles estão estruturados. E aí, agora, a curiosidade aqui, né? Como é que você entrou, então, nesse universo de tecnologia, e, em especial, essa questão de gestão e processos aí para a transformação digital? Perfeito. Ótima colocação, né? A gente tem sempre, todas as indústrias, todos os segmentos de atuação sempre têm seus desafios, cada um à sua maneira, cada um com seu porte, mas tem algumas coisas que são padrão, ou elas se repetem, seja em qual for o local, né, da demanda, né? Então, quando você fala em processos, e aí tem a ver com a sua pergunta sobre como é que acaba caindo, né? Eu sou da área de construção, né? Eu sou oriundo da área de construção, de construtoras, gerenciadoras, né? Sou arquiteto por formação, trabalhei já com projeto, com planejamento, com orçamento, mas atuei muito com coordenação de projetos e gerenciamento de equipes, né? Integração multidisciplinar, orçamentação, licitação, enfim. O que eu quis dizer com isso? É que, independente da área que eu estava atuando, se fosse orçamento, se fosse planejamento, se fosse gerenciamento ou coordenação, todas elas sempre requereram um bom nível de mapeamento dos processos para que as coisas funcionassem. Dentro dessa estatística que você falou aí, é sempre necessário ressaltar que
muitas das vezes, os maiores problemas que acontecem, e eu posso falar isso categoricamente, que eu já passei por eles, a maioria dos problemas significativos foram de falta de mapeamento ou desestruturação dos dados, né, de como as coisas têm que ser mais claras, a gestão à vista, né, para os tomadores de decisão. Então, quanto mais amarrado eram esses processos, mais eu via sucesso, né? Então, por que que eu fui acabar parando nisso? Assim, nos últimos anos, assim, onde eu pude ter oportunidade, né? Agora eu estou com o pessoal do construtivo, né? Ele já tem uma relação de longa data, né? E eles já sempre trabalharam nessa vanguarda, né? Agora nós, né, que estou na empresa, de estruturação de processos, de mapeamento, de workflow, de estrutura, de repositório único de dados. Então, tudo isso é processo e os ganhos são significativos. Então, por exemplo, uma vez que eu tinha uma coordenação de projetos e eu estava cuidando de coisas muito pequenas. Pequenas são importantes, mas são muito repetitivas, muito maçantes e passíveis de erro por exaustão. Sempre que uma ferramentaria apoiava essa operação, além dos ganhos operacionais disso, propriamente dito, né, pelo controle que isso dava, permitia que as pessoas concentrassem no que realmente era importante, que é agregar valor ao negócio, fazer com que a coisa funcione. Então, eu sempre fui muito assim, usando assim uma palavra meio assim informal, bolado com esse negócio de processo assim, que eu acho que o mapeamento, saber para onde vai, quais são as metas, como é que se controla, qual é o dado de entrada, onde é o gargalo, qual é a equipe que está subdimensionada, qual que está superdimensionada, que possa fazer uma interface. Então, assim, eu acho que quando você mapeia e controla isso de uma maneira bastante estruturada, você tem não só os resultados, mas você vence os desafios que foi o que você falou. As empresas têm um universo muito grande de dados a serem trabalhados, de processos a serem mapeados, e o importante no meu ponto de vista, ter as ferramentas adequadas, né? Hoje nós estamos numa era digital, então a gente precisa disso, os dados estão vindo muito rápido, né? Tá aí o Power BI que não nos deixa mentir, tem uma ferramenta que compila dados de forma, processa de uma maneira que nós não conseguiríamos processar manualmente, conseguiríamos, mas num tempo muito maior. Mas mais importante que isso é uma visão empresarial, uma visão dos profissionais de que elas estão inseridas dentro de um processo. É necessário que esse processo esteja bem desenhado, bem estruturado, para que os ganhos aconteçam da melhor forma. Nem sempre é possível contratar ferramentas, às vezes tem verbas restritas, mas eu mesmo posso dizer que eu já fiz coisa caseira, no papel de pão. Ah, não tem como contratar agora que a verba do ano está finita, tem uma licitação pública que a gente não pode fazer. Faz no Excel mesmo, põe uns hiperlinks, põe uns botõezinhos, faz um Kanban, faz alguma coisa, mas traz um valor e traz um nível de controle. E certamente os ganhos vêm. Então, é uma tendência de controle, né? As empresas, as pessoas precisam estar centradas no que realmente precisa ser estruturado como dados para serem utilizados na operação, mas com um background computacional, né? Hoje nós estamos, né, repetindo, né, sendo repetitivo aqui, mas nós estamos na era da informação, os dados estão todos girando por aí, o pessoal já nasce hoje em dia já inserido no mundo digital, e quando você falou de transformação digital, a gente tem que fazer a transformação digital de verdade, fazer com que os dados operantes aconteçam da melhor forma para que os processos saiam mais adequados, para que a gente tenha o verdadeiro ganho de valor, né, para as empresas, seja de qual segmento for. Todas as empresas precisam mapear seus processos e precisam otimizá-los para ter o ganho necessário, né, para trazer ganhos financeiros no final das contas, né, e desempenho acima da média. A competitividade é muito alta, né? É o tal do retorno do investimento, do ROI, né? Então, assim, Concordo. ele vai investir, né? A empresa vai investir muitas vezes em uma tecnologia e ela quer resultado, né? Mas dentro do que você falou, assim, aquele caminho mais rápido, né, de fazer isso acontecer é ter conhecimento do processo, ter ele estruturado, né? Às vezes ele tá mapeado, mas não é como acontece de verdade. Ele tá lá só para bonito ver, né? Então tá lá desenhado bonitinho, aí quando você vai olhar na prática, não é nada daquilo. Isso também é um grande desafio. E um outro ponto que você colocou também, bem importante, que talvez não haja espaço dentro de um projeto dependendo da verba dele, para contratar uma ferramenta robusta de mapeamento de processos, mas isso não é um impeditivo para o projeto, né? Existem outras formas de mapear processos que não são com as ferramentas que existem. Você deu um exemplo aí num papel de pão, mas podia ser num Word, né? Podia ser de uma outra forma mais simplificada, mas eu acho que é uma etapa essencial para o sucesso e principalmente para o retorno sobre o investimento, né? Não tem como eu implantar nada,
nenhuma ferramenta, nenhuma automação, pensando no caso das indústrias ali, da estatística Exatamente. que eu trouxe, se você não sabe, né? Ah, vai implantar o quê? Como, né? De que jeito? Como é que faz? Começa por onde, né? A ferramenta não é assim a mágica que faz acontecer a partir do nada. A gente tem que dar um input de dados para ela, né? E aí também, Alessandro, um outro desafio, né? Além da questão dos processos aí que são o ponto-chave, né? Independente de qual caminho e qual tecnologia vai ser buscada dentro daquele contexto, tem um desafio ali também das resistências, né? Aspectos culturais das pessoas, a gente também se depara nesse sentido, né? Então, aquelas pessoas que eu sempre fiz assim, e agora que história é Acontece bastante. de fazer automação, o que que é isso, né? Então, como é que você vê agora falando assim de perfis de profissionais, né? Eu acho que olhando, né, dentro da consultoria, eu não vejo mais espaço para esse perfil de profissional. Aquele que trava o processo de acontecer, de avançar, da transformação digital avançar, né? Hoje a gente não tem mais espaço porque, como você também colocou, a competitividade é muito alta, né, nos mercados, nos negócios. Então, assim, né, a empresa vai olhar e falar, olha, ou você faz, anda, caminha junto nessa transformação, ou sinto muito, né? Mas a gente ainda assim vê muito essa questão, né, esse incômodo, esse desconforto e até uma resistência muitas vezes a isso. Como é que você vê essa questão, Alessandro? Perfeito. Só fazendo um pequeno gancho do que você falou no final da sua frase antes da pergunta, sobre as empresas. Muitas vezes acontece esse tipo de falha também, né? Uma falha, digamos, estratégica. Vamos adquirir uma ferramenta, um RP, vamos mapear, mas culturalmente aquilo não está desenhado, é simplesmente uma aquisição. Então, não é uma transformação digital de verdade, é uma aquisição de um elemento digital, né? Então, o melhor dos mundos, aí acho que já remonta ao que você acabou de falar, é que as pessoas estejam inseridas nisso, elas estejam engajadas. É muito vital para o negócio, né? Que os profissionais entendam que hoje, nessa era, né, da tecnologia, da informação, né, do poder para o usuário, né, todo mundo está conectado de alguma forma. É necessário que esse background de informação esteja operacional e que as pessoas se sintam parte disso e apoiem essa operação. Como você falou agora, né, já voltando para a sua pergunta, assim, uma certa resistência, algumas pessoas falam que eu já fiz assim, sempre fiz assim, não é o momento. Elas têm que entender que é nesse momento que o bom profissional, inserido num background que é inevitável, né? Não tem retorno mais, né? Não tem retorno. Então, é necessário fazer isso. Eu vou contar aqui só um outro cenário de um longo tempo atrás. Um longo tempo atrás não, né? Que senão eu declaro aqui que eu já estou ficando velho, né? Faz um tempinho, lá 2000 e pouco. Quando eu estava na faculdade, né, eu peguei bem a transformação digital do desenho à mão para o desenho em AutoCAD, né? Não é bem processos, mas é a metodologia computacional para Uhum, fazer uhum, os novos projetos. Então, o que acontecia? Os desenhistas mais antigos, eles tinham uma desenvoltura muito grande para desenhar no papel, de uma uhum, maneira assim invejável. Eu mesmo via os uhum. profissionais quando eu trabalhava, os desenhistas, projetistas de assim com 20 anos de formado, assim, né, e de trabalho, eu ficava impressionado com a qualidade deles. Quando chegou o AutoCAD, isso acabou nivelando um pouco para baixo. Qualquer pessoa que fazia um curso de AutoCAD se considerava um cadista. E muitos desses profissionais que desenhavam no papel não migraram para esse novo cenário, não souberam entender que aquilo, na verdade, era para desenvolver as suas competências, né, e trazer resultado para a empresa. Então, eu vi né, o nome dele era Dirval, enfim, né, só lembrando ele, para você ver como é relevante, né? Que Aham. ele juntou toda essa expertise de um profissional que teve uma certa resistência, esse é para AutoCAD, e começou a desenhar AutoCAD, se aprimorou e trouxe resultados incríveis, porque ele trouxe toda aquela inteligência, toda a sua experiência profissional para o universo digital. E os desenhos dele eram imbatíveis. Podia ficar 10 horas desenhando, você não chegava na metade do dele. Então, é mais ou menos nesse cenário que muitas vezes alguns profissionais têm alguma resistência. Ah, mas o meu processo aqui do meu setor é esse, eu controlo ele da melhor forma, nunca deu problema. Perfeito. Mas será que a gente, transformando isso digitalmente, você não pode ter mais celeridade? Será que o seu. Você sempre, eventualmente, a pessoa pode estar reclamando assim: o meu departamento é subdimensionado. Às vezes, com uma ferramenta, você tendo lá os seus KPIs, você tendo seus indicadores, mostrando os gargalos, você vai ter material
numérico para conversar com seus stakeholders, suas lideranças, seus pares, de que seu departamento é sobrecarregado e você eventualmente demora, porque você tem uma tarefa que leva mais tempo do que as pessoas acham que deveriam. Mas isso precisa estar transcrito, não é só verbalizado, né? Então, eu acho que nesse cenário onde as pessoas precisam se estar inseridas, elas saberem que tem uma caixinha ali num processo que é do seu departamento, que a tarefa tem um nome do que ela trabalha, a expedição de tal documento, a pessoa começa a se enxergar ali. Eu acho que também cabe às lideranças fazer processos onde todos estejam envolvidos. Também isso é uma prática também que ocorre muito, né, Ana? Assim, vem de cima para baixo, vem um PMO, Uhum, vem um pessoal de uhum, qualidade, desenha lá no Visage, eventualmente um processo, e põe para rodar, emite um documento e toma. Falta um treinamento, falta principalmente o engajamento. E aí a uhum, tecnologia hoje está mais amigável e ela pode trazer novidades que podem trazer as pessoas para dentro do processo de forma amigável para que todos saiam ganhando, né? Os resistentes e os não resistentes. Também tem os não uhum. resistentes e o pessoal que promove a mudança continuamente, né? Uhum. Legal, olha, tem várias coisas que a gente falou aqui. Vou tentar resumir, né? Primeiro que o que ninguém te conta que a gente está contando aqui é não resista a a transformação Exatamente. digital, né? Essa é uma Não briga tem que você, como, não como tem como. É uma profissional, briga perdida. perdeu, né? Então não resista. Primeiro busque atualização e conhecimento de tudo que está no mercado. O EDOC Minas está aí para isso, para te ajudar como profissional a promover o conhecimento, uma imersão realmente das tecnologias e das boas práticas de tudo que é novidade que está acontecendo no mercado. Segundo, né, a comunicação na questão dos projetos, né, comunicação de cima para baixo, a participação de todas das áreas relevantes dos usuários chaves ali envolvidos, né? Acho que eu consegui, fiz um resuminho de tudo que a gente falou aqui até agora. E, Alessandro, o que que você vê ali de tendência de mercado, né, para apoiar essa gestão de processos, né? Apoio de controle de informação. A gente sabe que com o avanço tecnológico, a gente tem visto isso, né? Isso é visível, é palpável em qualquer instituição, assim, o volume de informação que a gente tem gerado, ela é muito maior, até pelas facilidades das tecnologias existentes hoje, né? Então, esse volume, ele exige da empresa também um maior controle, né? Além de fazer a gestão do processo, né? Eu tenho velocidade na elaboração e criação de informações, na transmissão dessa informação também, nessa troca, mas a necessidade de controle, ela também é urgente nesse sentido, né? Antigamente era assim, era um papel, carimbava o papel físico e ia para uma outra etapa no processo. Hoje não. Hoje a coisa é muito dinâmica, a tecnologia está aí, o volume é muito grande, a gente cresceu em volume, exponencialmente em volume de informação, Exponencialmente. mas dentro desse contexto todo, né, quais são as tendências de mercado, o que que a gente tem de novo aí, principalmente na questão de controle de informação, né? Perfeito. Bom, assim, a tendência, parte dela você já falou, né? Assim, e a gente já comentou aqui também. O diferencial competitivo que as empresas têm que ter é dar uma resposta rápida para os agentes internos e para os seus clientes, né? Para a sociedade, vamos dizer assim, né? Qual que é a visão que uma empresa dá para as pessoas que enxergam a sua operação, né? Então, em função desse aumento exponencial de volume de dados de entrada, né? Esse volume meio estratosférico de informações que a gente recebe o dia inteiro, né? Então, a gente precisa lidar com essa massa de dados de maneira inteligente, integrada, estruturada, né? E aí as tendências de mercado, que, não é de hoje que já tem uma série de ferramentas, né? Que buscam dar para as empresas, né, promover para as empresas uma centralização de informação e uma agilidade no avanço dos processos, né? Por experiência, eu já vi que algumas, às vezes há uma certa dosagem, um erro de dosagem em pegar ferramentas robustas demais para processos mais simples. Teria que ter tecnologia, pessoal de TI para montar processo, para fazer automatização, para mandar um e-mail automático, isso acaba afetando aquele avanço, porque o processo não para, né? As pessoas, os departamentos continuam com a demanda, não vai falar porque está implantando tal coisa que o processo de admissão ou demissão de por exemplo, de um RH atrasou, né? Porque na admissão um projeto precisa daquele recurso e na demissão tem prazos, né, legais para serem cumpridos. Então, o barco anda. Então, eu acho que uma tendência de processos são as ferramentas que trazem um pouquinho no que tange a parte de processo, que trazem um pouquinho mais de poder ao usuário, uma coisa mais
que busque um pouco de. Não só questão assim, de democratizar, que uma pessoa de um departamento consiga desenhar um processo. Porque, às vezes, certas empresas ou certos setores dessas empresas necessitam do apoio de pessoal de TI ou pessoal de desenvolvimento, PMO, para que se desenhem esses processos, e isso acaba trazendo uma certa morosidade nisso. Mas, dentro dessa mudança do cenário, existem ferramentas, existem opções que trazem essa simplicidade para a operação. Então, assim, é como se você pudesse rodar um processo, aí eu acho que eu estou falando de tendência mesmo, é que a Uhum, coisa esteja uhum. mais palpável, mais na mão das empresas do que necessariamente criar algo muito robusto, porque às vezes o engajamento que a gente conversou lá atrás, o envolvimento, não só das pessoas da operação, mas também das lideranças, é ver alguns processos funcionando. E aquilo vai escalando. Então, esse escalonamento, né, esse avanço dos processos, eu acho que as ferramentas que melhorem se adequarem a esse tipo de situação, elas funcionam bem. Então, dia 29 e 30, a gente vai ter a oportunidade de lá vamos estar reunidos, e lá vou ter uma incumbência, né, uma oportunidade muito bacana de demonstrar e fuçar lá junto com o pessoal lá na explanação e fazer uma interação muito bacana de uma opção muito interessante para processo. Né? É uma ferramenta que tem um nome meio estranho, chamado Floxu, mas depois que você decorou, você não esquece mais. Então, assim, é só um spoiler do que nós vamos falar lá, né, Ana? Mas Aham. é uma ferramenta do construtivo, né, uma exclusividade nossa, mas eu não estou falando no ponto de vista da questão da ferramenta. Então, falando de tendências, por exemplo, o Floxu, né? Ela é uma ferramenta que não só promoveria a transformação digital, mas ela também traria nessa tendência. Porque quando eu digo que a gente tem que fazer uma democratização, que as pessoas consigam dar. Como se a gente pudesse dar um poder ao usuário. Eu enxergo isso como essa tendência, sabe? Então, não só aquela inserção que nós comentamos dos usuários estarem representados dentro de um processo, mas a pessoa precisa ver aquilo acontecer. Então, sem criticar o processo anterior, e agora vamos falar de transformação digital, muitas vezes a gente desenhava processo, fazia o desenho e buscava as automatizações de alguma forma, mas algumas vezes ficava estancado num desenho de processo, início de processo, as raias, né? Vai para tal setor, mas aquilo não se operacionalizava digitalmente. Então, na verdade, era necessário que as pessoas interpretassem aquilo e fizessem acontecer. Então, qual que seria a mágica, qual que seria a tendência? Que esses processos possam ser desenhados de acordo com a sua escala inicial de avanço. Pode começar com um processo maior, mas vamos dizer que um departamento precisa fazer um departamento comercial precisa fazer uma captação de clientes potenciais, interessados, alguma coisa assim. Se você conseguisse desenhar um fluxo e tivesse as automatizações desses etapas de fluxo e não perdesse nenhuma informação, a gente remonta tudo aquilo que nós falamos até agora. As informações precisam estar centralizadas, você precisa ter um repositório onde isso tudo fique tabulado, fique auditável, né? Então, assim, eu acho que uma tendência é que as informações elas estejam cristalizadas dentro de um cenário onde as pessoas possam não só interpretar aquilo, mas possam ser auxiliadas por aquilo na hora que você automatiza e dispara certos avanços automáticos. Se você tem um atraso, a ferramenta te avisa, puxa, estou com um processo parado ali. A gente é ser humano, a gente Uhum. precisa que a informação trabalhe juntamente conosco para que a gente consiga trazer os ganhos esperados. Então, quando a gente tem uma ferramenta, né, e eu sou bastante entusiasta assim da Flox, porque na verdade é uma plataforma em nuvem, né, mas ela assim, tem um conceito, né, low code, no code, que é mais ou menos assim. Não precisa muito de programação e também não precisa muito de codificação para fazer as coisas acontecerem. Então, na hora que uma operação enxerga que você tem como fazer o que um processo precisa, porque se a gente pensar bem, Ana, assim, se a gente fosse cristalizar um processo, assim, a gente precisa de um dado de entrada, um formulário. Né? Uhum, Então, a gente uhum. consegue criar um formulário. Depois você desenha esse processo, até aí tudo bem. Mas a grande mágica, a grande vantagem, eu acho que seria essa tendência, é que esse processo seja automatizado. Não adianta nada você desenhar bonito um processo, mas ele não refletir a sua operação. E você É. também não ter como depois checar esses dados de avanço, depois de uma base de dados com uma certa periodicidade, mensal, trimestral, anual, e você fazer os processos de melhoria, ver os KPIs que aconteceram ali, né, quais foram as suas performances, e entrar no ciclo de melhoria. Porque aí eu fecho a explanação sobre a tendência. A tendência é você ter ferramentas que sejam automatizadas, que deem poder para as empresas a ter uma aquisição, mas elas conseguirem cadastrar e conseguir configurar de acordo com as suas demandas, mas que aquilo retorne. Você falou do ROI lá, e é necessário ter um ROI, porque senão, assim, eu investi X numa ferramenta, eu preciso ter redução de prazo para determinado setor,
eu preciso parar de rodar papel, como você falou, né, o papel carimbado, e tem empresas que ainda estão ainda numa era mais pré-histórica. E aí aquele desafio que você falou isso nossa conversa, é um grande desafio, tem um universo de indústrias e empresas que não só precisam fazer a transformação digital efetivamente, mas precisam ter ferramentas que possam empoderá-las no sentido de cadastrar as informações de uma maneira muito bem estruturada para que aquilo represente bem o desempenho, né? E as necessidades de melhoria. Porque a gente não pode só falar que o processo, assim, o processo é para fazer desse jeito, mas às vezes a gente escuta isso, né, Uhum, Nana? Ah, é uhum. para fazer desse jeito. Mas e se a equipe puder contribuir? Você fala, olha, aqui está faltando, tem um gargalo, tá vendo? Então, mas você precisa de base de dados, como eu falei anteriormente. Mesmo quando você precisa fazer alguma coisa, nem que seja no papel de pão, você tem que ter indicador para mostrar que aquilo trouxe um retorno de investimento, nem que você tenha investido seu HH. Então, eu acho que a complementação dessa minha fala aqui, ela tem com assim, de quão inevitável é você ter um background digital e o quão necessário é que as pessoas não resistam a isso, né, e se engajem, seja em treinamento, seja em ferramentaria, seja em workshop, seja em treinamento, seja no que for, é necessário uma constante evolução, né? Eu mesmo, particularmente, desde que eu me formei, eu sempre tive muito envolvido com tecnologia e sempre tentei usá-la a meu favor. Às vezes a gente tem limitações financeiras, como a gente falou, né? Mas a gente sempre tem que estar aberto às novidades. E dentro dessas novidades, voltando à tendência que você falou, assim, o consultivo sempre está muito atento às novidades, né? Sempre foi muito pioneira nessa questão de acompanhamento de workflow, de controle de dados, e certamente o Fluxo traz, assim, para processos, digamos, mais administrativos, não que não possam ser usados para engenharia, mas para RH, para qualidade, para qualquer tipo de controle interno, uma ferramenta que traga, assim, essa esfera, né, de trazer para os departamentos e as empresas esse poder mesmo e uma mágica, vamos dizer assim, de você poder ver o seu processo desenhado em poucos instantes, né? Aí eu falo instantes porque pode ser minutos, horas ou dias, depende da configuração, porque sempre tem que ter uma troca, mas rapidamente você vê operando. Então, é, é necessário que isso não só seja desenhado, mas seja visto operacional. Então, essa é a tendência. Você tem que ter ferramentarias que te tragam resultados rápidos. Hoje não dá mais tempo de você ficar aguardando muito tempo para ver se cola ou não. Você precisa, né? As pessoas que pagam a conta querem ver resultados rápidos, qual que é o meu ROI, qual que é diminuir, qual é o indicador que eu precisava diminuir. Então, essas ferramentas que estão hoje disponíveis, elas trazem esse ganho e eu vou ficar muito feliz de mostrar lá no dia 29 e 30, né? A gente está com uma ideia bem interessante de fazer uma interação com o pessoal, assim, trazer um engajamento ali local mesmo para a gente poder mostrar como a gente pode, com poucos passos, trazer um ganho significativo para a operação de qualquer empresa, de qualquer setor. Interessante, Alessandro, do que você falou ali sobre a ferramenta, se ferramentas simples, fáceis de usar, né, de implantar e que não sejam demoradas, né? E também, assim, o processo, uma vez estabelecido, ele evolui, né? Assim, as coisas mudam, os processos, eles são passíveis de melhoria, é uma etapa importante, né? Com certeza. Então, falando de tendência, complementando ali o que você colocou, então a ferramenta, além de ser fácil, de dar o retorno fácil de usar, rápida de implementar, de dar o retorno rápido, né, o ROI, né, para o investidor ali, para a pessoa que está bancando aquela melhoria, aquela transformação, para o dono do negócio, né, para o dono do caixa ali, do dinheiro, né, ela tem que estar pronta também para se adaptar às mudanças do próprio negócio, né, eu não posso implementar e congelar. Né, as coisas mudam, os processos mudam. Existem, como você colocou de RH, existem legislações que impactam, que às vezes não estão previstas no cenário de hoje, mas que daqui 2 anos, por exemplo, pode acontecer de uma mudança expressiva por conta de legislação. Então, as ferramentas, as boas ferramentas, né? As que úteis ali para o negócio, elas precisam estar prontas e flexíveis, né? Para isso também, para essas mudanças, essas melhorias. Implementei, amadureci o processo, daqui a pouco vem alguma outra situação, fora do contexto do negócio ou por conta de melhoria mesmo de processo, que eu preciso fazer um pequeno ajuste, né? Ou encurtar o processo, ou fazer ali, colocar mais uma pessoa responsável por aquele processo, mais uma interação. Então, como é que você vê isso também, Alessandro? Melhorias de É, processo, né? não, perfeito. Como eu disse, se você não. Primeiro, assim, o investimento também, talvez faltou falar sobre isso, você falou sobre a pessoa que paga a conta, investimento. Investimento também, talvez seja uma outra tendência. Esse investimento também não pode ser muito alto, né? Assim, hoje,
digo assim, um cuidado, eu percebo isso assim, nas tratativas, não, esse valor não, na minha operação, então ele precisa também ser uma coisa que seja acessível, né? Então, talvez seja um ponto daquela tendência que você falou, qual é a tendência do mercado? É que as ferramentas tenham essas qualidades que você falou e também seja acessível financeiramente, né? Para que a coisa consiga rodar de maneira sustentável, né? Porque não adianta nada você Uhum, implantar uma ferramenta que daqui a 6 meses acabou sua verba. Você quer algo que seja contínuo para chegar exatamente onde você perguntou. Como é que se enxerga essa melhoria? Então, como a gente falou, se você tem um dado de entrada, vários processos, você faz ele rodar dentro de um processo que o melhor dos mundos é que haja automatização. Não adianta nada, a gente falou de uma imagem estanque dentro de um documento que fica na gaveta das pessoas ou na intranet. É necessário que esse processo esteja permeado para que a gente tenha os verdadeiros ganhos, não só as adequações, como você falou, de legislação, de mudança de um setor. Às vezes uma empresa passa por uma fusão e os processos das empresas vão se misturar e é necessário essa customização. E dentro dessa customização, é interessante que as ferramentas, é óbvio que certos tipos de alteração da mudança vai requerer que você contrate a empresa que você tem um serviço para fazer uma consultoria de uma coisa um pouco mais complexa. As empresas sempre têm, né, um background de fazer serviços um pouco mais rebuscados, como integrações com web service, API. Então, existem umas certas demandas que vão requerer, sim, né, um nível um pouco mais alto de aprimoramento para fazer isso acontecer. Mas, como você falou ali, às vezes eu tenho um setor que, poxa, eu otimizei aqui, eu vou tirar essa caixa aqui, essa etapa, ela, na verdade, ela está sendo resolvida nessa mesmo como um checklist interno de uma tarefa. Então, essa adequação simples que esteja à mão da operação, é aí que os ganhos de verdade vão estar, digamos assim, na mesa, para uhum. não só a gente avaliar um ROI positivo, mas com que as pessoas estejam engajadas. Então, a pessoa se enxerga dentro de um desenho, né, um desenho de operação, né, e aquilo tem um retorno, porque a gente falou lá, a gente tem um formulário, a gente tem um processo, e depois nós vamos ter que ter algum nível de indicador, relatórios dinâmicos, para que a gente consiga extrair esses dados e ver, por exemplo, qual tarefa. Então, vamos dar um exemplo do que você falou. Qual tarefa que está dando gargalo, que está afetando sempre uma meta que a gente tem de fazer certo processo em 10 dias e está durando 15? Aí Uhum. você vai destrinchando e enxerga que certa tarefa, só aquela tarefa está levando 5. Por que está levando 5? Porque tem uma interface quebrada ou truncada de comunicação entre esse setor e outro. Vou dar um exemplo. A admissão da pessoa é 10 dias, aí tem 5 dias que é disponibilizar, sei lá, notebook, celular, essas coisas de TI, e às vezes o TI pode estar informado. Na verdade, no início da contratação, lá no T0, seria legal que esse mapeamento fosse disparado dois processos paralelos. E Aham. aí já sabe, o cara já vai antecipando, e aí nesse desenho, puxa, então eu já posso ser avisado no início. Se por acaso no decorrer da admissão, estou dando um exemplo, tá, Ana? No decorrer da Uhum. admissão deu algum problema, cessa aquela tarefa, cancela-se e volta para o estágio inicial. Mas com a tendência de dar certo, você já otimizou seu processo e evitou aquele gargalo, que às vezes no 10º dia o gestor de algum projeto já estava contando com aquele apoio, né, e não conseguiu porque teve um atraso, e aí vai trazendo sempre aquela cascata de problemas. Então, eu acho que quando a gente tem um subsídio para fazer a melhoria contínua de forma sistêmica e controlada, aí é o melhor dos mundos, aí realmente você tem assim os KPIs a seu favor para que você melhore sua operação e tenha o retorno o mais necessário possível, né? E repito, mais uma vez, sendo assim, insistente nisso, eu vejo muito poder quando as pessoas estão quando as pessoas estão engajadas e se enxergam dentro desse processo. Ferramentas amigáveis, ferramentas que têm uma interface simples e que elas sintam que ela tem o poder de não só indicar onde está o problema, mas elas eventualmente podem até customizar e mexer manualmente nela, trazendo algo do celular para dentro dela. Hoje o celular, quem configura o nosso celular é a gente vai lá e a gente quer ter esse poder, né? A era digital requer isso, mas sempre com os dados rodando em um background, que você tem um volume de dados que possam realmente trazer ganhos para todos os envolvidos. Isso eu acho que é o maior ganho, é a mágica do negócio aí, é onde a gente tem que morrer lutando, né, para que isso aconteça, né? Excelente, Alessandro. Gente, isso aqui não é a palestra do Alessandro, não. A gente está dando aqui, falando só de implementação de projetos, de tecnologia, né? Então, no dia 29 e 30 de maio, vamos estar ali no auditório do Sebrae, falando sobre ferramentas que estão dentro dessa tendência de mercado, né? De tudo que tem mais novo. Vamos poder ali fazer essa interação com o Alessandro. Alessandro, quero agradecer
a você, né, pelo conteúdo que você trouxe, pelos dados que você trouxe, e em especial a Construtivo, por apoiar o projeto do EDOC, né? Esse evento acontece com a ajuda de patrocinadores, né, de empresas como a Construtivo que apoiam esse projeto, e também é uma forma de trazer para os profissionais da informação novidades de mercado, atualização profissional, né? Então, esse é um evento que está na agenda dos profissionais e você, profissional da informação, não pode perder. Então, se você não fez ainda a sua inscrição, corre, que ainda dá tempo. Aqui no chat estão colocados aqui os links, né, para você garantir a sua vaga e não perder. E ter a oportunidade de conversar também com o Alessandro, com o César da Construtivo e com o Marcos, pessoalmente fazer toda essa interação que é tão bacana também, essa troca de experiência, né? Essa troca de informações ali, eu acho que vai ser muito legal. Alessandro, seus recados finais ali para a gente poder caminhar para a nossa finalização do Talks de hoje. Não, perfeito. Eu só gostaria de dar boa noite, agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade. E como você bem falou, a gente espera todo mundo lá, né? Tomara que lote lá e a gente possa trocar essas informações aí, fazer essa interação bacana e aprender bastante. O importante também é aprender, né? Então, todos nós, independente do palestrante, também aprende. Estamos lá à disposição para trocar bastante informação e aprender bastante. Estaremos lá. Obrigada, Alessandro. Boa noite, pessoal. Até a Boa próxima. noite, muito obrigado, pessoal.